Então, Margareth, eu queria te pedir para você nos contar, por favor, sobre a sua jornada pessoal, sobre como começou a sua jornada até te levar a se envolver com a causa da cannabis medicinal. Uhum. Então, tenho uma filha, né, chamada Sofia. Ela tem uma síndrome genética rara chamada CDKL5 e hoje ela está com 15 anos. Quando a gente descobriu a cannabis como uma alternativa terapêutica, a Sofia tinha 5 anos, portanto tem 10 anos atrás. Então a gente importa esse produto lá dos Estados Unidos, e tivemos conhecimento desse produto através de uma outra menina com a mesma síndrome, americana, essa menina americana, e aí eu entrei em contato com essa família americana, que me indicou esse produto que estava, né, resolvendo, estava funcionando bem para essa menina americana que chama Harper. Ela até faleceu, e aí essa família americana, mãe dessa menina chamada Harper, me passou o contato da Hemp Meds, que era a indústria que fornecia uma resina dentro de uma seringa, e me mandou uma amostra grátis. Eu expliquei que eu tinha tomado conhecimento através dessa menina americana, e visto que estava funcionando com essa outra criança. Então, eles me mandaram pelos Correios na época, isso foi em setembro de 2013. E aí veio essa amostra grátis pelos Correios lá dos Estados Unidos até a minha casa. Nesse período que essa seringa estava a caminho da minha casa, eu entrei em contato com outras famílias que nessa época eu conhecia, né, outras mães que tinham filhos com epilepsia refratário, e comentei, né, que a gente tinha descoberto um produto à base de cannabis que estava chegando e que se alguém mais tinha interesse. Então, nessa época, as pessoas ficaram meio assustadas, assim, né, sem entender direito, e eu mandava artigo, mandava algumas coisas que na época existiam muito pouca, quase não tinha nada, né. Tinha o caso daquela menina que era a Charlotte Fig, já tinha, né, era um caso mais conhecido, porque tinha tido, né, umas reportagens na CNN americana sobre ela, e aí eu mandava algumas coisas para as pessoas, né, dizendo que a gente tinha descoberto isso, e assim foi quando a gente tomou conhecimento que a maconha podia ser uma alternativa terapêutica para a Sofia, enfim, essa é uma parte, o iniciozinho de como começa a minha história. Ah, sim. Muito obrigado, por dividir essa parte. E eu queria te perguntar também, como isso te motivou a fundar a PEP? Como essa experiência te motivou a agir não só para resguardar o direito da sua filha, mas também para agir em prol de outras pessoas? Como isso te motivou a fundar a PEP e se isso tem alguma influência na missão da associação? Uhum. Na verdade, a APEP, o nome APEP, ele se deu porque era uma associação, era inclusive com 2 P's, era a Associação de Pais e Pessoas com Epilepsia, por isso que tem o EPI de epilepsia, e a APEP é um movimento que começou antes da história da cannabis, começou junto com um neurologista, Dr. Eduardo Faviré, que ele tinha, né, por hábito reunir mães de crianças com epilepsia, principalmente os pacientes dele, né, mães e crianças que ele achava, nessa época já ele entendia que
a organização dessas famílias poderiam trazer bons resultados, enfim, por conta de demandas em comum e tal. Então, a gente já tinha uma história de se reunir lá junto com o doutor Eduardo, na época no Instituto Estadual do Cérebro, e então a PEP nasce nesse movimento, que é registrado, inclusive, no documentário Ilegal, A Vida Não Espera, mostra até uma reunião dessas famílias, né, junto com o doutor Eduardo Faverê, com o Emílio Figueiredo, também junto na época, a gente tentando fazer o primeiro estatuto da APEP. E no meio dessa caminhada surge a maconha medicinal. E então as reuniões junto com o doutor Eduardo acabam sendo motivadas sempre pelo acesso à cannabis medicinal para essas famílias. E aí, como a cannabis medicinal vira a pauta principal dessas reuniões, mais para frente um pouquinho, eu registro, eu que acabo assumindo, né, essa, digamos, associação, com reuniões no condomínio do meu prédio na época, organizando eventos de um modo geral, fazendo panfletos, a gente tem um site desde essa época de 2014, apep.org e tal. E aí, assim que nasce a PEP, desse movimento, junto com mães e com esse médico, doutor Eduardo, que acaba se tornando o que é hoje, né? Depois eu acabo registrando no cartório de uma forma muito prática, sem muitas reuniões, assim, com outras pessoas participando, foi uma coisa mais uma necessidade por questões práticas, o registro desse estatuto no cartório aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando eu resolvo registrar e formalizar, né, no papel a PEP, eu faço um estatuto, eu sigo minhas instruções de fazer um estatuto de 2 páginas, uma coisa muito simples e enxuta, somente para ter um CNPJ e uma conta bancária, que era o que eu precisava na época. Então, em 2016, eu registro o estatuto da PEP, consigo um CNPJ e uma conta bancária, assim. Então, e a PEP era eu e meu marido só, fazendo poucas coisas, mais enquanto um movimento social, do que a associação no formato que é hoje. Ah, interessante. Então a PEP ela nasce como um movimento social. Ela nasce como um movimento social. Até se transformar eventualmente numa associação. Exatamente. E nesse processo de se transformar em associação, eu sei até que você é advogada e queria perguntar justamente sobre isso, se a sua experiência como advogada e a sua profissão, ela influenciou na criação da PEP, nesse processo todo, e como, se o fato de você ter uma formação jurídica teve uma influência sobre isso. Sim, assim, a minha formação como advogada, eu acho que ajuda sempre, eu acho que você ter ciência, né, dos meandros, né, tanto da parte teórica quanto da parte prática do direito, da advocacia, é sempre um desbloqueador para você conseguir, né, fazer as coisas, né, em geral as pessoas que não têm conhecimento jurídico têm uma certa repulsa, né, e medo e por essa parte, né, de registro de estatuto, escrever estatuto, tirar CNPJ, ou, enfim, de um modo geral, outras coisas que assustam as pessoas, para a gente que é da área do direito, é uma coisa muito simples, né, e para mim, na verdade, sempre foi muito simples. Sim, e sobre o processo judicial que resultou na autorização para você cultivar, porque você teve essa vitória na justiça, né, de obter uma autorização para o cultivo da cannabis para uso medicinal. E eu queria saber um pouco se você pode contar sobre esse processo e até sobre alguns obstáculos que houveram e as vitórias. Uhum. Então, na verdade, no comecinho de 2016,
começou esse movimento, não só da minha parte, mas da parte do Emílio e da parte do Ricardo Nemer, que são dois advogados, que são os primeiros advogados nessa área que se envolvem com esse tema de cultivo de cannabis, e, de um modo geral, eles ajudam, né, e a gente, todo mundo meio que junto, começa a entender qual é o melhor caminho, né, para as pessoas que plantavam, ter alguma proteção mínima, né. Então, a gente começa a pensar qual é o melhor processo, qual é o melhor caminho, e qual é o tipo de ação, enfim, a gente começa a criar de um modo meio coletivo e meio individual. Então, tinha o Emílio e o Ricardo fazendo petições iniciais de habeas corpus, e entrando na Justiça Federal, entrando na Justiça Estadual, e até inclusive eu, antes de entrar com habeas corpus no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, a gente entrou com o mesmo processo, com a mesma petição na federal e na estadual. Tanto que na federal eles acho que foi extinta por incompetência, não lembro direito, acho que eles entenderam que não se tratava de um crime federal, tal, e foi extinto. Não, minto, não foi extinto, não. Ela foi enviada para a Justiça Estadual. Enquanto ela estava sendo enviada para a Justiça Estadual, eu ingressei com o mesmo pedido no GCRIM. Isso foi no dia 16 de novembro de 2016. Foi, tipo, véspera de feriado, foi 14, uma coisa assim. Eu lembro que tinha um feriado do dia 15 de novembro, e essa petição do GCRIM, ela foi, eu conversei, eu entrei, na verdade eu escrevi um pouco, e uma outra parte, um advogado amigo meu me ajudou, porque eu não tinha experiência na área criminal, era uma ação criminal, e esse meu amigo ajudou, e enfim, aí eu mesma pessoalmente fui despachar com a secretária da juíza, que aí eu deixei, né, a minuta lá, era um monte era um tanto enorme de coisas que a gente tinha juntado, tal, era no GCRIM aqui de Botafogo, e aí a menina assistente da juíza falou, olha, volta aqui depois do feriado para despachar com a promotora e com a juíza, né, antes de começar a audiência, elas despacham. Então tá bom. E aí fui eu lá, né, me apresentei, cheguei no dia que ela mandou, me apresentei, conversei com a promotora e com a juíza, falei, né, sobre a minha necessidade de ter um salvo-conduto nesse habeas corpus, porque eu já plantava e eu queria uma proteção. Então, ela falou, pode passar, e foi muito rápido e muito simples, né, porque eu acho que elas me viram ali como quase assim, né, tipo, para que essa mulher precisa disso, né, coitada, né, tem a filha, já tá plantando, tal, não sei o quê. Sim. Então, foi muito simples, assim, né, passar aqui amanhã e pegar, então não teve muita, e esse foi o primeiro habeas corpus do Brasil, na verdade, que a gente tem notícia, antes desse que eu saiba não tem nenhum, para autorizando plantar maconha em casa, era uma decisão de um parágrafo, era uma coisa muito simples, né, e aí e na verdade, assim, para ser bem sincera com você, Matheus, assim, eu nunca tive medo, esse habeas corpus que eu corri atrás para ter, ele foi um ativismo mesmo, sabe, eu posso até falar que foi um ativismo judicial, porque eu nunca tive medo de ser presa, eu sabia que eu não era o alvo da polícia e que nada de ruim ia acontecer comigo, que eu sou advogada, mãe da Sofia, já tinha, né, todo mundo já me conhecia, enfim, não tinha motivo, assim, eu achava muito remota, assim, a possibilidade de acontecer qualquer coisa, então foi um ativismo mesmo, assim, esse habeas corpus, e aí foi muito legal, assim, porque
saiu essa notícia em todos os lugares, porque era uma novidade, né, muito grande, né? Nunca tinha tido notícia de uma pessoa com autorização para plantar maconha em casa. Então saiu na Hora do Brasil, saiu no jornal, ia sair no Jornal Nacional, só que era uma quarta-feira e o Sérgio, que foi no mesmo dia que o Sérgio Cabral tinha sido preso, e aí tinha jogo de futebol, e aí mandaram para o Bom Dia Brasil, aí saiu no Bom Dia Brasil, saiu em todas as mídias impressas, eletrônicas, de rádio, televisão, foi assim uma loucura, assim. Assim Sim. foi o primeiro habeas corpus. Sim, você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer ainda, que era se você teve medo em alguma parte desse processo, né? Isso era uma dúvida que eu tive, porque, genuinamente, porque esse movimento de ativismo, de ativismo canábico, ele muitas vezes parte de uma situação, de uma área cinza da lei. Ele, às vezes, vai contra coisas que estão dispostas na lei de drogas, em defesa de um direito maior do que o direito que a lei de drogas visa proteger, né? Porque o direito à saúde, o direito à vida, ele sobrepõe ali a questão da proibição das drogas. E eu tinha essa dúvida se você teve medo em alguma parte. Mas, e ainda sobre essa questão, a gente falou agora sobre esse assunto do ativismo, e eu queria saber exatamente sobre isso, porque o ativismo sobre cannabis ele envolveu em muita parte a litigância estratégica e a desobediência civil. E se o que eu queria saber se você considera que o que vocês fizeram no início foi desobediência civil e também se deixou de ser em algum momento. Cara, eu acho que foram as duas coisas. Foi desobediência civil e litigância estratégica. Só um minutinho aqui, rapidinho, peraí. Tranquilo. Então, desculpa. Eu acho que a desobediência civil, eu acho que ela se mostra num ponto muito importante dessa história, porque são pessoas que estão fazendo um enfrentamento legal, né? Cultivando maconha contra a lei, né? Que diz que não pode. E não fazendo isso de uma forma escondida, né? Porque até então todo mundo fazia, né? A gente acabou tendo muita proximidade, né, com os cultivadores do uso recreativo na época. Então, assim, muita gente já plantava maconha, só que plantava escondido. E isso não é desobediência civil. A desobediência civil, ela busca uma conscientização da sociedade e do governo sobre uma situação de injustiça. Sim. Então, ela pega ali uma base moral e ética, né, e abre isso de uma forma que tem algumas consequências. Então, eu acho que a desobediência civil, ela não é simplesmente você plantar escondido dentro de casa. Não. Eu acho que a desobediência civil é quando você, né, no caso da maconha, de plantar maconha, é demonstrar aquele seu compromisso com a causa e expor, eu acho, que o caráter injusto da lei. Sim. Não, é verdade isso. E até relacionado a isso também, porque a gente falou aqui em desobediência civil e o caminho que na APEP aconteceu para que conseguiu esse primeiro habeas corpus no Brasil e foi realmente um momento muito, eu diria até revolucionário, foi o caminho do direito à saúde. E as outras associações que tratam do tema, elas também vão sempre por esse caminho de direito à saúde, até porque é o direito que está sendo resguardado. Mas uma coisa que eu reparei pesquisando sobre a APEP, e até mesmo no marketing, na exposição de vocês, é que vocês utilizam muito a palavra liberdade também. E eu acho que é uma certa divisão, que na verdade não é uma divisão, porque todos caminham no mesmo sentido, mas entre a manifestação sobre a cannabis existe essa bipolaridade entre quem fala mais sobre saúde e quem fala mais sobre liberdade. Quem fala mais sobre liberdade não está defendendo normalmente só a cannabis medicinal,
mas sim também outros usos dela que ainda não estão sendo igualmente amparados pela lei. Eu queria saber a Uhum. sua posição a respeito disso, se você considera também válido a luta pela legalização para o uso recreativo, o uso adulto, e se a PEP, enquanto instituição, também levanta essa bandeira. É assim, eu acho que a liberdade com a maconha, ela não é só uma questão de legalização, eu acho que é uma discussão mais ampla. Acho que a gente fala sobre direito, justiça, saúde, autonomia, acho que envolve princípios, vários princípios, né? Tipo, a capacidade da gente decidir sobre o nosso próprio corpo, enfim. Então, a escolha de tratamentos médicos, redução de danos, enfim. É uma luta política, né? Então, quando a gente fala de liberdade, a gente pode falar de liberdade pessoal, pensando que na defesa né, de você poder fumar e usar maconha como um conceito de autonomia corporal e liberdade de escolha. A gente pode falar do aspecto medicinal, como tem sido mais amplamente falado, né, sobre os benefícios terapêuticos, né, em várias condições de saúde. A gente pode falar da liberdade em relação à questão de justiça social, como redução da violência policial, por exemplo. A gente pode falar de liberdade econômica, né, por exemplo, também. É muito ampla a palavra liberdade de consciência, enfim. Eu acho que, claramente, a palavra liberdade, eu acho que ela é muito maior, né, do que só o uso recreativo. Acho que ela ultrapassa, eu acho que o uso recreativo. Sim, faz sentido. Mas a APEP, enquanto instituição, ela defende o uso exclusivamente medicinal, ou ela também defende, participa da luta pela legalização e pela despenalização do uso de outros usos da cannabis? Não, a APEP é a favor, na verdade, a gente tem como princípio básico, como a gente falou agora, né, a liberdade. Sim, Eu acho que institucionalmente isso está muito claro. Embora a APEP ela seja uma associação de pacientes para fins medicinais, sim, sim. entendeu? Mas, de um modo geral, a liberdade é o acesso, de um modo geral, eu acho que está no DNA da associação. Sim, entendi. E agora, até mudando um pouco o assunto, né, que ele fala sobre de certa forma, né, eu acho que vocês dividem o protagonismo nesse caso, que é a sua filha, a Sofia. E que você disse isso, falou que foi tudo para o tratamento dela. Eu queria perguntar sobre os benefícios que trouxe para a saúde e para o bem-estar dela, se houve efeitos colaterais também, como é que foi quando ela pôde receber esse medicamento pela primeira vez? Então, para a Sofia, esse medicamento que veio dos Estados Unidos, ele não funcionou muito bem para ela. A gente parou, inclusive, no meio antes de terminar a seringa, a gente parou porque ela ficou muito agitada, e enfim, eu não tinha orientação de ninguém, eu não tinha ninguém para trocar, né, informações sobre efeitos colaterais, sobre interação medicamentosa, né, dose, a gente a gente era muito perdida, né? Sim, Então, eu parei o tratamento antes de terminar, mandei até para a Catiele em Brasília o restinho do que tinha sobrado, e fiquei esperando outras pessoas utilizarem, outras crianças já tinham começado, a Catiele lá de Brasília, do documentário legal, ela já tinha trazido, 2 meses depois, uma outra seringa que estava funcionando super bem para a filha dela, que tinha sido um pequeno milagre, assim, porque ela estava com muitas convulsões e quando começou a fazer o uso, diminuiu muito, né, e com a Sofia não aconteceu isso. E aí eu continuei conversando com várias pessoas sobre isso, até chegar num médico chamado Dr. Ricardo Ferreira. Ele era um médico especialista em dor, que era amigo, que já conhecia o pessoal da plataforma do Grow Room. E aí, quando eu pedi indicação de alguém para eu conversar e me ajudar,
me indicaram ele, e aí eu conversando com ele, ele me falou que ele já sabia fazer extração e que ele plantava tudo, que eu podia ficar segura, que era um tratamento muito seguro, que ele, né, viajava lá para os Estados Unidos na época e tinha bastante conhecimento, então ele podia inclusive me dar uma amostra, um pouco do óleo que ele fazia com alto CBD, que ele fazia inclusive para a sogra, que tinha fibromialgia, e era segredo, assim, era entre eu e ele, né, nessa época a gente não podia sair falando, era tudo muito diferente do que é hoje. E aí quando eu dei esse óleo que o Dr. Ricardo fez para minha filha, aí sim, realmente eu senti uma diferença enorme, assim, na questão Então eu fiquei muito animada, né, falei assim, poxa, se ele pode se arriscar plantando, fazendo isso, né, eu posso também. Então foi assim que aconteceu o primeiro contato com pessoas que plantavam e que me ajudavam, foi com o Dr. Ricardo Ferreira, e foi a partir daí que a gente começou a plantar também, e aprender a fazer extração e tal, e aí as coisas foram crescendo e tomando uma proporção no sentido de muita mídia envolvida, né, e as pessoas ficavam sabendo, e tanto meu telefone quanto na época não tinha nem Instagram, era Facebook e tal, e aí as pessoas me procuravam pedindo ajuda, porque também estavam querendo testar, né, com os filhos e tal, e então eu doava o que excedia, né, para a Sofia, e aí depois as pessoas voltavam pedindo mais, né, então isso foi crescendo, 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 até a gente chegar onde a gente está hoje. Sim. Então, de certa forma, esse papel até um papel de liderança, com certeza, ele não é um papel que você buscou ativamente, ele chegou até você pela história que você foi construindo, né? Uhum. Porque as pessoas te buscavam. E em relação eu vi uma aproximação da PEP com a Marcha da Maconha, que ficou até conhecida pela... Tá no site da PEP, inclusive, né? Falando sobre essa aproximação com a Marcha da Maconha. Queria saber também, até porque são dois movimentos sociais, um que nasceu como um movimento social e se tornou uma associação, como você contou pra gente, e o outro que ainda hoje continua sendo um movimento social. Queria saber qual é a relação da PEP com a Marcha da Maconha, se houve uma relação de ajuda mútua entre vocês e se essa relação, inclusive, ela teve um impacto, essa colaboração entre vocês teve um impacto depois nas alterações, nas mudanças regulatórias que aconteceram. A Marcha da Maconha eu conhecia através do convite, de novo, do Emílio Figueiredo. Ele era um dos criadores da marcha, junto com outros ativistas que estavam aí antes da gente, claro. E aí, quando eu cheguei eu não tinha ideia, assim, de que existia esse movimento, né, eu não tinha contato nenhum com nenhum movimento social, sobretudo de maconha. E quando eu fui pela primeira vez na marcha, assim, né, e para o movimento da marcha, a nossa presença lá levou muita mídia, mas muita mídia, tanto que se você pegar a gravação do Ilegal, né, que tem a gente chegando na marcha, você vai ver a quantidade de repórteres, de jornalistas, assim, que tinham lá esperando a nossa chegada. Então foi uma coisa muito surpreendente. Então eu acho que a chegada, né, dessas mães e do encontro, né, desses dois movimentos que são dois movimentos e continuam sendo dois movimentos distintos, né, mas talvez com o mesmo objetivo, que é a regulamentação da maconha no Brasil, né, ou por uma planta livre para todo mundo, né, para que todo mundo possa usar da forma como entender.
Eu acho que foi muito. Tem uma fala do Jean Willis no documentário que eu acho que reflete um pouco sobre isso que eu estou falando, que é um encontro muito significativo, né, dessas mães, né, que estão ali em busca, né, do remédio, do medicamento para os seus filhos, e dos usuários que estão ali também, né, por uma demanda de liberdade, de uso, de porte, enfim. Então, eu acho que são dois movimentos distintos, mas com objetivos comuns, e a minha participação desde então nunca mais parou, assim, todas as marchas desde hoje, esse ano foi a 10ª marcha, sem faltar em nenhuma, assim. Sim. E é interessante, né, porque a Marcha da Maconha é um movimento que há muitos anos vem lutando por essa liberdade, mas com poucos avanços, com poucas conquistas práticas em relação à mudança na lei. E quando entraram as mães, se juntaram ao movimento, né, que depois até foram apelidadas de mães do canabidiol, não sei se foram apelidadas ou se intitularam, mas quando entram, e aí entra essa questão do direito à saúde, isso sensibiliza, de certa forma, e não só sensibiliza, como fornece também um argumento forte, mas também sensibiliza a sociedade civil, sensibiliza a justiça por uma causa que parecia até às vezes um pouco sem muita chance no Brasil, a causa da maconha. E começou a ganhar espaço pelo direito à saúde. Por isso que eu falei um pouco antes sobre essa questão do direito à liberdade, do direito à saúde, porque foi pelo direito à saúde, pela chance das mães de lutarem pela saúde dos seus filhos, que isso sensibilizou a sociedade brasileira, você não acha? Olha, eu acho que ajudou muito, assim, eu acho que é muita pretensão, né, se eu disser que foi por causa, né, delas, nossas, na verdade, que teve alguma mudança significativa. Eu acho que é uma rede muito grande de pessoas fazendo coisas, né? Sim. Eu acho que se não fosse os meninos que plantaram anos a fio, com toda a proibição que existe, correndo riscos, né, e não deixando as plantas morrerem. Se não fossem eles, a gente não teria plantas, né? Então não dá para falar de uma coisa sem a outra. Eu acho que a gente deve muita gratidão a todos os maconheiros que não deixaram as plantas morrerem, apesar de todos os riscos. E acho que talvez eles sejam gratos também, né, pela chegada dessas mães que colocaram essa pauta, essa agenda em debate nacional, né, podendo dar cara, porque nós temos um importante lugar de fala, né, nessa política, digamos assim. Sim. Então, eu acho que não existe um sem o outro, assim, eu não gosto de dizer que, foi um ou foi outro, um é mais importante, outro menos. Eu acho que todo mundo é importante no mesmo nível. Sim, sim. E em relação à questão como a gente tem visto, tem ocorrido vários avanços nessa questão, durante vários anos, né, demorou muito tempo, recentemente teve um avanço grande em relação à mudança, uma especificação da quantia de plantas que uma pessoa pode ter, e esses avanços estão ocorrendo paulatinamente, devagar, mas eles estão ocorrendo e está ocorrendo uma mudança social que a gente está observando. Queria saber, e mais pessoas que têm diversas situações de saúde, não só que a sua filha tem, mas também diversas outras, estão buscando esse acesso. E eu queria te perguntar aqui se você teria algum conselho para dar a outras famílias que consideram o tratamento com a cannabis medicinal, que ainda não testaram e que estão buscando essa possibilidade para os seus filhos ou para os seus entes queridos de maneira geral, se você teria algum conselho para dar. Eu acho que esse movimento pela legalização da cannabis, ele sim tem causado, acho que, mudanças significativas em diversas partes do mundo, inclusive, né? Eu acho que desde aspectos culturais, econômicos e transformações nas políticas públicas. O conselho que eu daria, eu acho, seria
né, eu acho que as pessoas têm a obrigação de tirar o estigma da planta e dos usuários, inclusive. Eu acho que a popularização do uso medicinal e recreativo da cannabis, ele tem contribuído para a redução desse estigma, né, em torno da planta. Eu acho que é isso, assim, as pessoas deveriam falar mais sobre a mudança nas políticas de drogas. Eu acho que isso ajuda muito, sabe? Sim. E principalmente pessoas importantes, pessoas mais caretas, porque quando essas pessoas, né, a gente chama o famoso sair do armário, quando essas pessoas, né, dão as caras, né, elas são mais escutadas, eu acredito. Então, a gente, né, não adianta assim, né, aquelas pessoas típicas que já levantam a bandeira, né, do uso recreativo, Marcelo D2, o Gregório do Vivier, essas pessoas que já têm um estigma, eu acho que é bacana, é legal, são bem-vindas, mas acaba sendo mais do mesmo. Quando uma pessoa, né, mais conservadora fala sobre o assunto, tende a ser mais escutada pelos seus semelhantes. Então, eu acho que se eu tivesse que pedir alguma ajuda, seria nesse sentido, né, para cada vez mais a gente estimular pessoas que são caretas, que são conservadoras, né, pessoas evangélicas, né, a gente precisa levar essa agenda para esses lugares mais duros, né, porque evento de cannabis só vai quem é usuário ou quem é a favor. Então, a gente, em geral, nesses 10 anos, a gente fala para as mesmas pessoas. É muito difícil, né, a gente furar bolha. Então, se eu fosse pedir alguma coisa, né, ou fosse dar algum conselho, seria essa necessidade da gente levar esse tema para as igrejas evangélicas, né, eu acho super possível. Levar para os ambientes militares, levar isso mais para quem não concorda, né, porque se a gente continuar falando sempre para os convertidos, a gente não avança. É verdade. E muitas vezes chega para esse tipo de público que você menciona, para as pessoas mais conservadoras, em situações que elas precisam, né? Às vezes um policial, ele, por exemplo, ele se fere no exercício da profissão, e aí, para tratar a dor, ele encontra no óleo de cannabis uma ajuda que ele não estava conseguindo encontrar nos analgésicos. E aí, ele, que às vezes não era É alguém que tinha verdade. visão Ou positiva para alguém da aquele dia. família. Oi? Ou alguém da família, quando precisa, um filho, uma mãe, né? Pois é, né? Porque às vezes é a dor que ajuda a pessoa a superar um preconceito. E então, já foram quase todas as perguntas, acho que eu tomei muito do seu tempo, né? Mas eu queria fazer mais uma pergunta, porque a gente está se aproximando no mês que vem um grande evento da Cannabis, que é a Expo Cannabis. E no evento ano passado eu fui pesquisando, inclusive, eu fui como parte da pesquisa, conhecer esse evento. E a gente observa uma indústria da cannabis muito forte que vem surgindo no Brasil. E a atividade econômica tem ficado muito grande. Eu queria saber com que olhar você vê essa indústria, se ela ajuda nessa luta, ou se ela muitas vezes acaba se aproveitando de certas conquistas que foram feitas, mas sem necessariamente ter um papel tão positivo. Qual é a sua visão sobre essa indústria da cannabis que tem crescido no Brasil e chegado ao Brasil, porque muitas dessas empresas são estrangeiras também? Bom, a Expo Cannabis é um dos maiores eventos internacionais sobre cannabis, ainda mais tudo que é feito no Brasil é sempre muito grande, né? E lá tem especialista, ativista, profissional de saúde, público interessado no tema, enfim. Eu acho que é sempre bom, eu acho que a Expo Cannabis, ela traz, né, para além de mercado e empreendedorismo, né, ela pode trazer educação, informação, network, impacto social, enfim, discussão.
sobre uso medicinal, sobre cultura, arte, enfim, políticas públicas. Eu acho que evento sempre ajuda, eu acho que nunca atrapalha. E o mercado é isso, eu acho que eu estou meio que me preparando, porque uma hora isso vai abrir, né, e vai ser uma avalanche de coisas acontecendo, que a gente vai ficar meio perdido, né, porque se já acontece muita coisa nesse ambiente que é proibido, imagina na hora que regulamentar. Não faço verdade. ideia como que vai ser. Eu acho que e tem assim o Brasil é um mercado gigantesco, né? É um país, né, de dimensão continental, então todos os outros países da América Latina menores, eles estão também se aproveitando, né, da proibição do Brasil para poder ganhar dinheiro, porque eu tive recentemente no Uruguai e o foco de mercado deles é Brasil e Europa. E a Colômbia é a mesma coisa, né? Sempre eu falo, vira e mexe eu falo sobre isso, mas a gente compra muita coisa, né, da Colômbia, sendo que a gente podia estar exportando. Então, eu acho muito bom, assim, a Expo Cannabis, além de tudo, movimenta muito dinheiro, né, nesses 2 ou 3 dias que acontece lá em São Paulo. Então, eu acho que é sempre positivo, eu acho que é isso, assim. Sim, não, com essa expansão, realmente, a expansão está muito grande. Eu acho que vai ficar, tem a tendência que fique até mais difícil conseguir uma entrevista com você com o tempo, hein, já foi agora você foi muito, me atendeu muito bem aqui, fico muito feliz por ter conseguido te entrevistar, e ouvir, assim, alguém que você acompanha pelas redes, já vi no documentário também, que você vê as pessoas falando sobre. E então poder entrevistar, escutar essa história de você vai ser muito valioso. Foi muito valioso para mim e vai ser muito valioso para o trabalho, porque lá na minha faculdade é um tema que eu nunca vi ninguém falando sobre, nenhum dos professores, não tem muitos trabalhos sobre vindo da UFRJ e pelo menos do direito. Eu já vi outros trabalhos, inclusive eu já vi uma entrevista que alguém do curso de história fez com você. Ah, legal. Mas fico muito feliz de ter podido te entrevistar e agradeço muito, viu? Imagina, estou aqui à disposição sempre, Matheus. Eu que agradeço. Ah, Boa sorte aí na sua tese. Depois me manda aí pra gente dar uma olhadinha. muito obrigado. Eu vou organizar as perguntas, vou organizar a entrevista. É claro que eu não vou, não vai, nem tudo que a gente falou aqui vai sair lá. Tem que filtrar, botar o que é relevante, o que vai ter uma relevância específica para o trabalho. Mas eu vou te mandar antes para você conferir, caso você queira, tá? E depois Tá eu te bom. mando sim. Muito obrigado, viu, Margarete? Uma boa tarde para você. Nada, um abraço, tchau, tchau. E Você muito também, tchau, sucesso. tchau.